as vidas que aqui se encontram. Nós te louvamos por tudo e te agradecemos no nome de Jesus. Nós nem apresentamos, irmão, o pastor Lucas, porque ele é muito conhecido aqui, né? Tem alguém que não conhecia ele aqui? Todo mundo te conhece, rapaz. Deus abençoe, bem-vindo. Glórias a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez. Quero agradecer também a confiança do nosso pastor Luísio, nosso companheiro, nosso amigo. Agradecer também nosso irmão Oséias. Cadê ele? Cadê o Oséias? Oséias está ali, está crente, está firme, né? Oséias é um amigo pessoal. Quero agradecer também ao pastor Flávio pela confiança de ter nos convidado para estarmos aqui. Amados irmãos, eu quero meditar com vocês num livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, uma passagem bem conhecida da igreja, para nós meditarmos hoje num culto tão propício sobre esse tema, culto de missões. Quero aqui parabenizar todas as mulheres, as servas do Senhor. Quero os parabenizar pelo vosso dia, feliz dia da mulher, né? Mulher não é fácil, né? Hoje a minha esposa estava ali limpando a minha casa, a casa da bênção, né? Casa da minha sogra, e o Senhor tem nos ajudado. Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Amados irmãos, João capítulo 9 nos diz assim um texto bíblico. A epígrafe do texto diz: cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriu os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai e lava-te no tanque de Siloé. E então fui, lavei-me e vi. Podeis assentar, adorando ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse texto de João capítulo 9 é um texto um tanto quanto interessante para nós falarmos no culto de hoje acerca de missões. Nosso irmão Ricardo falando aqui algumas experiências do campo missionário. É bem verdade que o missionário, meus irmãos, ele não tem só experiências boas no campo missionário. É bem verdade que fazer a obra do Senhor, meus irmãos, para a nossa alma há uma recompensa muito grande. Nós temos, irmãos, o sentimento do dever cumprido, fazendo o reino, fazendo a obra do Senhor, anunciando o reino, fazendo alguma coisa para Jesus. Isso é muito bom. Mas é bem verdade, meus irmãos, que no campo missionário também passamos por dores. Os irmãos que saem para fazer missão passam por muitas dificuldades. Muitos vão, saem da sua pátria e não voltam. Esse texto que acabamos de ler, de João capítulo 9, é um texto da fase do ministério de Jesus, que é diferente, por exemplo, de Lucas capítulo 4. Porque quando nós olhamos Lucas capítulo 3,
nós vamos ver que Jesus ele foi batizado por João. No capítulo 4, ele é cheio do Espírito Santo, é levado ali, meus irmãos, para ser tentado no deserto, levado pelo Espírito. Quando nós olhamos uns textos mais a seguir, os versículos, verso 14, 16 em diante, a Bíblia diz que Jesus, pelo poder ou pela virtude do Espírito, ele volta para a Galileia. Depois da Galileia, ele volta para a Judeia, aonde ele foi criado, chega em Nazaré. A Bíblia diz que era costume de Jesus ir para as sinagogas. É um dia de sábado. Jesus chega na sinagoga, meus irmãos, e a liturgia ali da reunião deles na sinagoga está correndo normal. Alguns fazem a leitura dos profetas, lendo alguns trechos, e depois alguém tem a oportunidade de trazer a mensagem do dia, a mensagem da noite. Mas nós sabemos que a mensagem da reunião, ou por que não dizer do seu culto, a Bíblia diz que foi dado o livro para Jesus. O que está ali, tomando conta do livro, passa para Jesus, e Jesus pega o livro, e quando ele abre, é-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele faz a leitura, meus irmãos, o texto diz assim, que quando Jesus abriu o livro, se você fazer aí a leitura na sua Bíblia, em Lucas capítulo 4, no verso 18, vai dizer assim, verso 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Meus amados irmãos, essa expressão fitos é uma expressão que dá a conotação de expectativa. Todos que estavam naquele culto, naquela reunião, começaram a olhar para Jesus quando faz a leitura desse trecho. Mas o interessante, irmãos, o que chama tanta atenção dos demais? O que chama a atenção de todos que estão reunidos ali, se o texto é o mesmo, irmãos, se é um mero homem que está fazendo também a leitura, um homem de carne igual a mim, igual a você, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando Jesus faz a leitura e entrega ali para o ministro o livro, todos ficaram na expectativa com os olhos fitos nele. E Jesus, meus irmãos, ele com muita ousadia, no meio de todos que estavam reunidos, ele começa a dizer aos ouvidos de todos que estavam naquele lugar: hoje se cumpre essa escritura aos vossos ouvidos, que de mim estava escrito. Jesus com muita ousadia, agora o povo percebe que ele é diferente. O povo percebe, meus irmãos, a graça que está sobre Jesus. O povo percebe a ousadia, a autoridade que está sobre aquele homem. Agora eles descobrem que não é mais um simples homem que está fazendo uma leitura no costume, na reunião de sábado. Irmãos, eles começam a reconhecer Jesus como sendo o Messias, o enviado, o profetizado pelos profetas, que eles faziam a leitura todos os sábados. E agora, meus irmãos, o ministério de Jesus, ele muda. Jesus está em uma fase do seu ministério, irmãos, publicamente. Jesus já é reconhecido por todos, mas agora em João capítulo 4 a coisa muda. Porque se em Lucas capítulo 4, irmãos, ele tem acesso à sinagoga, e até lhe dão uma oportunidade de fazer ali, irmãos, a leitura oficial, em João capítulo 9, Jesus já está proibido de frequentar as sinagogas. Aliás, até se baixa um decreto dali pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas e fariseus e por algumas outras seitas. Ali, irmãos, baixou-se um decreto que quem falasse que Jesus, falasse dele abertamente, principalmente na sinagoga, dizendo ser ele o Cristo, não frequentaria mais aquele lugar. Aliás, seria expulso e passaria por uma grande vergonha. Mas perceba que, irmãos, independente de terem baixado um decreto, Jesus está cumprindo com o seu ministério.
Jesus não abre mão, meus irmãos, é bem verdade que Jesus não opera sinais para evangelizar ninguém. Jesus, ele opera sinais para dar autenticidade ao seu ministério. Jesus, quando chega perante um cego de nascença, ele cura. E ali interessante esse texto de João capítulo 9, porque, irmãos, aqui se dá em ocasião da festa dos tabernáculos. Eles estavam em Jerusalém. Jerusalém, coisa linda, conhecemos a história, capital religiosa. Ali o lugar, irmãos, que todos se reuniam nas festas todos os anos, pastor Flávio. Coisa linda, uma religiosidade fora do comum. Já era costume, meus irmãos, todos irem naquele lugar para se reunirem nas suas festas. Todos eram religiosos, todos ofereciam, meus irmãos, ali os seus sacrifícios, participavam das festas. Irmãos, ali a economia local ia muito bem, obrigado. Aquele povo que era dono, irmãos, daqueles lugares que recebiam ali, porque não dizermos, irmãos, os hotéis da época, todos os hotéis estavam lotados, todos os lugares estavam lotados. Por ocasião da festa, irmãos, a economia estava em alta, irmãos, e o coração do povo estava transbordando, porque o povo ali se sentia um tanto quanto, irmãos, agraciados pela graça de Deus, porque estavam participando das suas festas. Religiosamente estava muito bem, economicamente também estava muito bem, a cidade estava lotada, aparentemente estavam fazendo a vontade de Deus, mas ali estava um judeu, um homem simples, um homem que veio, irmãos, da região da Judéia, muito sofrido. Aliás, foi profetizado sobre ele que ele viria de um lugar que ninguém daria crédito, irmãos, lá de Belém de Efrata. Miqueias capítulo 5, no verso 7, a Bíblia vai dizer: e tu, Belém de Efrata, pequena entre milhares de Judá. Deus estava dizendo: olha, Belém de Efrata, você não tem uma grande expressão como a cidade religiosa de Jerusalém, não tem problema, é de você que vai sair o Salvador, é de você, Belém de Efrata, que vai sair aquele que será Senhor em todo o Israel, aquele que foi profetizado desde os profetas antigos, aquele que as suas saídas é de eternidade em eternidade, de geração em geração. Já estava falando, meus irmãos, desse homem simples que estava no meio da cidade de Jerusalém. Era só mais um no meio da multidão, mas era mais um que estava cheio do Espírito Santo, glória. Era mais um, meus irmãos, diferenciado entre os demais, que estava dando vista a cegos, que estava perdoando pecados, estava sendo perseguido, meus irmãos, pela religiosidade da época, mas ele era o Salvador enviado, oh glória. Ele estava no meio do povo, no meio da multidão, mas ele estava fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Coisa linda, meus irmãos, era se reunir nas sinagogas. Os escribas e fariseus, aliás, os fariseus já faziam as suas orações, e foram eles que introduziram as orações em Jerusalém. E quando Jesus chega, já está aquele sistema religioso implantado. Perceba que quando ele vai ensinar a oração dominical para os discípulos, ele diz: olha, quando orares, porém, não façais como os escribas, não façais como os fariseus, que quando vão orar procuram os lugares mais movimentados das praças, coisa linda, oração, orar por aquele que precisa. Aliás, meus irmãos, um que é servo de Cristo, discípulo de Cristo, aonde ele estiver, independente do cenário ou não, ele faz alguma coisa pelo próximo que precisa. Eu estava, irmãos, ontem em um lugar, um aniversário, coisa linda, churrasco, estávamos ali reunidos, estava conversando ali com um amigo, daqui a pouco chega alguém e diz assim: irmão Lucas, vamos ali fazer uma oração. O que eu imaginei pelo momento de descontração, muitas vezes algumas pessoas fazem algo, uma confraternização, não dá para convidar todo mundo. E ele disse: vamos ali em casa fazer uma oração. Eu disse: certamente é para comer alguma coisa. Não dá para abrir para todo mundo, falar na frente de todos. Irmãos, quando eu chego lá,
Eu penso que alguma surpresa, de fato foi uma surpresa para mim. Era para orar por uma jovem que estava endemoniada, querendo tirar a sua vida. Sabe o que Deus falou no meu coração naquele lugar, naquele momento? Independente aonde você estiver, ou o clima, ou o lugar, ou a reunião que você estiver reunido, todas as vezes que você for chamado para orar por alguém, para anunciar o reino, para falar de Jesus, para representar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai, meu irmão, vai fazer a vontade do Senhor. Jesus é na nossa vida, aonde passarmos, irmãos, independente do lugar, a graça de Deus está sobre a nossa vida, oh glória, sobre essas mãos, sobre essa vida, meus irmãos, foi derramado o Espírito Santo, e há uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eis que eu vos dou poder, e eis que eu vos dou poder. Ele nos deu poder e autoridade para orar por aquele que precisa, para impor a mão sobre os enfermos, meus irmãos, e eles serem curados, para impor a mão sobre os enfermos e eles serem, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eles serem sarados. Eu sei que nesta noite eu estou pregando para uma igreja, meus irmãos, que tem discípulos de Cristo, que tem o Espírito Santo na sua vida, que é discípulo do Senhor Jesus e não abre mão de uma chamada missionária, de uma chama que arde no coração, dessa chama, meus irmãos, aquecida todos os dias pelo Espírito Santo que está em nós. Se tem discípulo aqui nessa noite, adore aquele que pode, adore aquele que faz, adore pela salvação, adore, meus irmãos, pela presença do Espírito Santo, e o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 9 de João. Jesus já não é mais bem-vindo nas sinagogas, mas nem por isso ele deixa de fazer a missão do Pai. É interessante que aqui havia um costume, isso desde o Antigo Testamento, Jó também sofreu com isso. E aqui, irmãos, estudando, no campo do estudo se chama causa-efeito. Ou seja, está tendo esse efeito porque tem alguma causa. E eles atribuíam toda deficiência, toda doença, toda dificuldade que alguém estava passando, estarem quebrando alguma lei de Deus. Estarem, que irmãos, perceba o quanto esse povo é religioso. Eu estou falando aqui, irmãos, dos judeus. Eu estou falando do judaísmo da época de Jesus, com as suas leis, meus irmãos, sabáticas. Perceba que certa feita Jesus curou um homem, e ele disse: olha, pega a tua cama, levanta e anda. Lá vai aquele homem levando a sua cama. Chegaram para ele e disseram: olha, não te é lícito levar a cama no sábado. Você não era paralítico. O que você está fazendo com esta cama? Irmão, aquele homem que estava naquela situação há tantos anos, ele lá queria saber de lei dos religiosos da época. Ele queria saber que ele estava abandonando aquela cama, que o homem chamado Jesus liberou uma palavra sobre a sua vida, curou, mudou a sua história. Eu não quero saber do sistema religioso, eu quero saber que eu vou levar esta cama, mas eu nunca mais vou fazer uso dela. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quantas vezes Jesus não fez um algo e por causa da religiosidade no sábado não pode curar, no sábado não pode fazer nada. Irmãos, para a era que Jesus estava inaugurando as leis sabáticas de um judaísmo fracassado, com um sistema religioso, irmãos, sem o exercício da piedade, do amor ao próximo, para Jesus não vale nada. Nós não somos meros religiosos, meus irmãos. O amor de
Deus está em nós, a presença do Espírito Santo. Nós somos discípulos de Cristo, nós somos igreja, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele nos deu o Filho unigênito, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu sinto a graça de Deus em anunciar a palavra daquele que pode nesta noite. Eu sinto a presença do Espírito, meus irmãos, em falar desse Cristo amoroso, desse Cristo que tem poder sim para perdoar pecados, desse Cristo que cura, desse Cristo que tem uma palavra, irmãos, para a alma aflita e amargurada. Louvado seja o nome de Jesus. Um sistema religioso falido. Jesus vai passando com os discípulos, e os próprios discípulos que andavam com ele, parece que ainda não tinha entendido a missão de Jesus. Perceba que Jesus não é um homem só de palavras. Jesus é um homem de atitudes, de ações. E aliás, irmãos, ações sempre vão falar mais alto do que palavras. O próprio Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, façam o que os escribas e fariseus dizem, porque eles falam da lei de Deus, mas não façam o que eles fazem. É muito fácil nós chegarmos aqui, pregarmos um culto de missão, falarmos hipoteticamente de missão. Missão está no coração de Deus, é verdade, mas missão está no nosso coração. Certa feita estava conversando com o missionário Ricardo, ele estava falando: olha, meu irmão, isso aqui tudo é muito lindo, mas quando chega no campo missionário não vale de nada. É bem verdade que Deus usa cada um na sua área, sim. E é bem verdade que Deus entende a manifestação de cristianismo na cidade, no campo. Jesus respeita a cultura. Mas Jesus, irmãos, ele não consegue aceitar como alguém que se diz seu discípulo e não fala de missões. Aliás, há quem diga que quem não ama missões não ama a Cristo. Quem não faz missões não pode dizer que Jesus está na sua vida. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é palavra de Deus. Enquanto for palavra de Deus, meus irmãos, a palavra sim vai falar mais do que todas as atitudes do homem. Aliás, irmãos, muitas vezes nós vemos alguém orgulhoso porque faz alguma coisa para o reino. É bem verdade que isso traz, meus irmãos, uma satisfação para a alma. Mas a Bíblia diz que os nossos mais exaltados atos de justiça são como trapos da imundícia, são nada. Se prega bem, meus irmãos, se exaltar para Jesus não vale de nada. Canta demais, mas se não reconhecer que quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem usa é Ele, quem dá o dom é Ele, se fugir disso, para Jesus não vale de nada. Mas se reconhece dizendo: Senhor, não deixa eu me exaltar, Senhor, o poder e a graça advém do Senhor. Eu sou apenas um servo inútil, mas me usa na tua obra, glória. Deus tem prazer em usar, Deus tem prazer em revertir com o Espírito Santo, em derramar da sua graça. Deus vai te usar, minha irmã, Deus vai continuar te usando, minha irmã. Se mantém na presença, adorando e dizendo: faça, Jesus, faça conforme o teu querer, faça a tua vontade na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Parece que muitas vezes até os discípulos que andam com Jesus não entendem a mensagem dele. Vão passando e disseram: olha, mestre, nós temos uma dúvida. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que nascesse cego. Eu acredito que Jesus olhou para os discípulos, é uma conjectura, e disse: olha, meus filhos, eu vou vos dar mais uma lição. Na verdade, nem ele pecou, nem seus pais. Mas aconteceu desse modo para que nele sejam manifestas
as obras de Deus. E interessante que ele vai chamar a responsabilidade para si, porque Jesus nunca abriu mão, irmãos, da sua autoridade messiânica. Nunca esqueceu, irmãos, da sua missão, mesmo em meio às perseguições. Capítulo 9, verso 4, ele vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando já não se pode mais trabalhar, mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Chega um pouco mais adiante, irmãos, o ministério de Jesus. Ele chega para os discípulos, passa o bastão para eles, já está perto deles ser ascendo aos céus, irmãos, de subir para voltar para o Pai. E ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos sal nessa terra, meu irmão. Nós somos a luz do mundo, porque quem brilha na nossa vida é a fonte inesgotável, é a presença e o brilho do Espírito Santo. Ninguém consegue apagar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Apaga não, meu irmão, não tem jeito. Jesus não perde para ninguém. Ninguém vai te parar. O ministério não vai acabar. Você não vai parar de louvar, não vai parar de ensinar, não vai parar de pregar, não vai parar de... Eu sinto a graça de Deus aqui. Não vai parar de pastorear, porque quem está conosco, meus irmãos, é o Senhor dos exércitos, e Ele está falando aos nossos corações. Aleluia! Oh, louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele cospe no chão. E ele pega, irmãos, o barro, unta lodo, e ele coloca nos olhos do cego. E ele diz para ele: olha, vai, meu filho, lava-te no tanque de Siloé. Interessante que Jesus fez isso, ó. E como diz o carioca, deu no pé. Tem carioca aqui, não? Tem? Carioca é gente boa. O salvo. Ô, glória. Se passar lá e pedir informação, irmão, é R$50. E se não der, é capaz de ser assaltado. É tudo gente boa, os salvos. Mas, meus amados, a Bíblia diz que Jesus untou os olhos daquele cego, mandou ele se lavar no tanque, e Jesus foi embora. Foge da característica de Jesus fazer isso. Jesus cospe no chão, unta lodo, coloca nos seus olhos e diz: meu filho, vai lavar-te no tanque de Siloé, e foi embora. Aqui Jesus nos ensina uma lição. Muitas vezes, irmãos, nós vamos fazer algo por alguém e algumas pessoas se esperam para ser ovacionado, para ter o seu nome ali, irmãos, em destaque. Jesus está dizendo: não vai ter hora que vocês vão fazer e alguma coisa por alguém, não vão ficar, vão embora, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Quem tem que aparecer é o nome daquele que nos salvou. O nome que tem que estar em destaque é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Deus vai mudar muitas coisas na nação brasileira. É por isso, meus irmãos, que Deus tem escondido alguns, e Deus está escondendo para poupá-los. Tem pessoas que estão no anonimato. Deus vai levantar, irmãos, não por causa do superego, não, meu irmão, é porque Deus conhece o coração. Agora, meus irmãos, me faz recordar de Isaías capítulo 22. A Bíblia diz que havia um homem chamado Sébida, um homem, irmãos, de uma notoriedade muito grande. Ele tinha a chave do palácio. E aí, irmãos, ele abria uma chave para todas as portas, só ele tinha a chave. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele foi passando o tempo e tinha uma rocha, irmãos, que quando se passava no meio da cidade, essa rocha era vista por todos, era como se fosse essa parede. E, irmãos, aquele homem tinha um ego tão inflado que ele disse: eu quero que cavem a minha sepultura naquela rocha,
Porque quando eu morrer, vão passar pela cidade, vão olhar e vão dizer: eis aí o grande Sebna. Meus amados irmãos, isso perturbou o nosso Deus que estava sentado no trono. Olha, irmãos, o coração de um homem. Olha isso. Tem pessoas que acham que não, isso não pega nada. Irmãos, para perturbar aquele que está sentado no trono, que só para o nosso entendimento tem inteligência emocional, não se perturba com qualquer coisinha. Irmãos, a Bíblia diz que Deus olhou lá de cima, chegou para o profeta Isaías e disse assim: vai lá, vai ter com esse Sebna, o mordomo, e pergunta para ele: o que tendes tu aqui? Porque cavando você a sua sepultura na rocha, o que é que você tem aqui, Sebna? Pergunta para ele. A Bíblia diz que o profeta Isaías chegou e perguntou, trouxe ali o oráculo, a palavra de Deus, a profecia, e ele perguntou assim: Oséias, o que você tem aqui? Já não é tão grande a honra que foi lhe dado? Você não tem a chave, você abre e ninguém fecha, você tem autoridade. Mas até para morrer quer ser louvado? Parece aquele mesmo sentimento que teve o inimigo das nossas almas, quando no princípio, meus irmãos, na eternidade, não sabemos dizer quando, mas ele olhou, viu o trono daquele que pode, e olhou e disse: que coisa linda, vou pegar meu trono, vou colocar acima do dele. Aí Deus olhou e disse: vai nada, sai daqui, cai por terra, vai embora. Deus disse para Sebna, usando o profeta Isaías: o que tendes tu aqui? Sabe o que eu vou fazer com você? Irmãos, traduzindo para hoje, Deus disse que, sabe alguém jogando bola? Ó, Deus disse: eu vou fazer você rolar como uma bola em terra larga. Vão vendar os teus olhos e você vai ser levado para uma terra longínqua quando você não sabe. Traduzindo para os dias atuais, Deus estava dizendo que ele ia ser levado de sequestro, e ele foi. E naquele dia eu vou arrancar você com braço forte, vou levar você para longe, e vou pegar Eliaquim, meu servo, humilde, simples, e vou colocar na tua posição, e lhe darei a chave de Davi sobre os seus ombros, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e vou firmá-lo como uma estaca bem fincada em uma terra boa. E foi o Senhor que disse isso, e acontecerá. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está falando forte nessa casa, dizendo que vai tirar alguns, mas ele tem os seus escolhidos, oh glória. Para cada Sebna com o coração inflado que quer aparecer, Deus tem Eliaquins fiéis. Jesus, quando cura o cego, o interessante é que ele vai voltando para casa, ele nunca viu o rosto dos seus vizinhos. E aí ele se apresenta para ele dizendo: nós somos seus vizinhos. Você não era cego? E aí começa uma dissensão dizendo assim: parece-se com ele. É bem verdade que 7 cegos foram curados, quando nós olhamos os 4 evangelhos, mas só existe um de nascença, e é esse. E o texto vai dizer, João escrevendo, que nunca se ouviu tal coisa. Não tinha relatos nem testemunhos que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Eu vejo a resposta para isso. É um pensamento meu. Tem coisas que Deus faz, irmãos, vai fazer uma coisa tão grande, tão notória, para que alguém não possa olhar e dizer assim: não, ele nasceu vendo, ele teve aí uma catarata, foi a diabetes que subiu, depois a visão dele voltou. Ah não, isso não foi milagre de Deus. Jesus, irmãos, ele curou logo um cego de nascença, só para quebrar tudo, para você entender, só para causar dissensão no meio dos judeus e aliás no meio da família. Porque se nós fôssemos dar um tema a essa mensagem, meus irmãos, eu aplicaria dizendo: um milagre, uma família e 2 gerações. Por quê? Porque quando Jesus cura, a Bíblia diz, irmãos, que os vizinhos olharam para ele e disseram assim: vem cá, vamos aqui.
Vem cá para você explicar esse negócio para nós. Como é que é? Tu não estava mendigando? Como que agora você está vendo? Você não era cego? Ele disse, era. Mas eu encontrei um homem aí chamado Jesus, eu nem vi ele. Ele me curou e foi embora. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo o homem chamado Jesus. Ele fez lodo, untou os meus olhos, mandou eu me lavar no tanque. Eu me lavei, agora vejo. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, teve muitas horas que Jesus fez umas coisas, como diz um popular, irmãos, foi para quebrar a banca mesmo. Tem horas que Deus vai fazer coisas na vida do irmão dos seus, ele está lá preocupado se vai causar dissensões, ele quer saber que ele vai fazer, porque ele é misericordioso, ele é bondoso, ele conhece a necessidade de cada um. Jesus vai fazer e não pede nem licença. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Não se deram, irmãos, por satisfeitos, levaram para os fariseus. E quando chega lá, a mesma ladainha. O que aconteceu com você? Você não era cego? Por que você não está mendigando? Você não sabe que hoje é sábado? Ele disse, eu não sei. O que podes dizer daquele que te abriu os olhos? Eu só sei que ele é profeta. Era tudo que eles não queriam ouvir, porque já baixaram um decreto. E agora está dentro da sinagoga testemunhando o milagre que Jesus fez. Sabe o que Deus está nos dizendo, irmãos? Vai ter lugares que nós vamos ser impedidos de ir, mas o nome do Senhor vai chegar lá através de testemunhos dizendo, eu não quero nem saber, eu só sei que ele é profeta, eu só sei que o homem chamado Jesus, eu era cego, agora eu vejo, não importa da maneira que fez, mas eu sei que agora eu estou vendo e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que podes dizer dele? Percebe, irmãos, aqui um sentimento de gratidão. O homem já se converteu, porque ele disse assim, pastor, querem vós também se fazer discípulo dele? Ele já estava dizendo, eu sou discípulo dele, e você? Eu sou discípulo dele, você, porque eu era cego, mas agora eu vejo, pelo poder e autoridade no nome de Jesus, salvação chegou à minha casa, eu sou discípulo dele, e você, salvação chegou à tua casa, nós somos discípulos dele, irmãos, ou se não somos, ou somos cegos, mas eu sei que pelo poder da pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos salvou, nos libertou e nos deu visão do reino. Louvado seja o nome de Jesus. Querem vós também se fazer discípulo dele? Ele disse, discípulo dele não. Diz, nós, discípulo dele, sejas tu. Ele disse, muito bem, é comigo mesmo. Não tem problema. E aí chegaram para os seus pais, porque é assim, irmãos, o incrédulo nunca vai se dar por satisfeito. Escuta um, diz, mas pastor, foi assim mesmo na vida dele? Foi, meu filho, foi assim. Aí pergunta para o secretário, diz, mas como é que foi esse negócio? Então foi assim mesmo. Mas como é que foi? Ixi, meu Deus do céu, não dá para fugir. Mas estava desempregado. Como é que é esse negócio? Só pode estar roubando. Sabia que Jesus está falando assim aqui nessa noite? Está roubando. A empresa dele deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque não tem condições. Uns dias atrás pediu oração porque estava numa situação difícil. Aprenda uma coisa, meu filho. Jesus querendo fazer, não pede, irmãos, não pede licença para ninguém, não pede desculpa. Faz, pronto e acabou. Glorifica seu nome no momento que quer, a hora que quer. Abre a porta a hora que quer, fecha a hora que quer. Sabe por quê? Porque ele ainda está sentado num trono. Ele ainda manda, ele ainda pode, ele ainda é Deus. Perguntaram para os pais, mas os pais não tiveram o mesmo impacto. E deveriam. Porque, irmãos, imagina comigo. Pensa comigo, já estou finalizando. Os pais que têm um filho numa situação mendigando. Quem sabe alguém passava até chutava.
era motivo de chacota. Agora vê o filho em plena saúde, independente de quem curou, irmãos, o sentimento de gratidão seria muito grande. Quem curou foi Jesus. Se para falar dele, irmãos, pela bondade que foi feita para o meu filho, eu vou ser expulso da sinagoga, pouco me importa. Vamos para casa, meu filho, vamos nos alegrar, vamos convidar esse homem chamado Jesus, já que se você se converteu a ele, vamos dar o culto de ação de graça. Era natural se esperar isso. Mas aí quando chegaram disseram assim, que podes dizer dele? É seu filho. Ele disse, eu sei que é meu filho. E como se abriu os olhos? Ele disse, eu não sei. Tem idade o menino? Pergunta para ele. Só para não ser expulso, irmãos, da sinagoga. Um milagre, uma família, 2 gerações. Uma geração que é grata a Deus, dizendo, eu sou discípulo, vou falar dele, vou falar que ele é bom, que ele é profeta, que ele abre os olhos, que ele é maravilhoso mesmo. E uma geração que se omite. Uma geração que fala de missões. E uma geração que não é grata a Deus pelo que o Senhor faz na sua vida. A pergunta é, você era cego e agora vê, mas você é grato a Deus? É discípulo de Jesus? Ou está preocupado só com a posição? Eu não posso falar porque a posição foi me dada, e se falar de Jesus vai ser expulso. Irmão, você vai ser expulso de lá, falando de Jesus ou não, se Jesus quiser. Se Jesus não quiser, você vai ficar lá mesmo, falando ou não de Jesus. Mas eu dou um conselho para você. Ouça um conselho, irmãos, desse humilde pregador. Aonde estiver, fale que Jesus é bom, que Davi está cego, que salva, que cura, que liberta, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é príncipe da paz e que ainda salva o pecador. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar, irmãos, sem pé.